Começa agora pela Rádio Transcendental. Programa Universo Holístico. Produção e apresentação: Sandra Costa, professora e terapeuta holística do Zion Cursos e Terapias. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios. www.radiotranscendental.com.br. Olá, ouvintes da Rádio Transcendental. Sou Sandra Costa, terapeuta holística no Zion Cursos e Terapias, e quero agradecer a sua audiência no programa Universo Holístico. O programa Universo Holístico abordará diversos temas como cuidados com a saúde, cromoterapia, astrologia, chakras, tarô, técnicas vibracionais, terapia floral, entre outros. Hoje falaremos sobre os florais Joel Aleixo. Mas antes, vou explicar quem é Joel Aleixo. Joel Aleixo é o criador de uma linha de florais desenvolvida a partir das flores brasileiras e dos princípios milenares da alquimia. Seu sofisticado sistema floral foi lançado em 1992 e é adotado por centenas de terapeutas no Brasil e no exterior, e já ajudou milhares de pessoas a reencontrar o bem-estar, o equilíbrio e o conforto diante de uma variedade de problemas físicos e emocionais. Antes de começar os seus estudos com alquimia e cura, Joel Aleixo passou por uma intensa mudança. Paraibano de nascença, ele estava doente quando veio fazer exames em São Paulo, na década de 80. Algumas semanas depois da sua chegada, experimentou fenômenos que provocaram uma profunda transformação pessoal. Essas mudanças o levaram a mudar-se de Recife, onde residia, para São Paulo, e passou então a dedicar-se a tratamentos integrativos de saúde realizados a partir da aura das pessoas. Ao observar os desequilíbrios energéticos em seus clientes, Joel passou a estudá-los, fazendo uma relação com a aura das flores. Autodidata, Joel descobriu que as suas experiências com as flores correspondiam às práticas da alquimia. Suas primeiras essências florais foram produzidas em 91, usando esse conhecimento milenar, pouco difundido como ciência da cura. O aprimoramento da sua pesquisa e do seu trabalho o levou à sistematização do processo da produção dos florais. Seu carisma natural e vocação para falar em público, sempre com uma linguagem acessível e muitos exemplos da vida cotidiana, angariaram seguidores que o motivaram a fundar a primeira escola de alquimia do Brasil, especializada na formação de terapeutas florais. Joel Aleixo também é autor de vários livros e textos sobre alquimia e florais. Ele ministra cursos e palestras sobre estes assuntos no Brasil e na Europa. Todos os produtos Joel Aleixo são produzidos artesanalmente de acordo com os princípios da alquimia e com as propriedades revitalizantes, bactericidas e rejuvenescedoras presentes no pólen, no própolis, na geleia real e na água mineralizada com pedras preciosas. O plantio das flores é feito em canteiros na forma de mandalas e as flores são colhidas de acordo com a lunação. Após a colheita, a planta é colocada em um barril de carvalho com álcool de cereais e ali ela permanece durante 28 dias, ou seja, a duração de um ciclo lunar completo. A partir dessa etapa, cada floral é criado de acordo com fórmulas e procedimentos específicos da alquimia. As técnicas alquímicas permitem que sejam extraídas das plantas sua energia vital, que atua sobre os sintomas dos desequilíbrios, mas principalmente atua na origem desses sintomas. Dessa forma, as essências florais despertam nossas potencialidades e nos ajudam a reencontrar bem-estar, equilíbrio, conforto
diante de uma variedade de problemas físicos, emocionais, mentais ou energéticos. Diante da variedade de espécies das plantas presentes na Mata Atlântica, Joel Aleixo passou a criar florais com aquelas que estão em harmonia com o clima e o solo brasileiro. Joel Aleixo elegeu 99 plantas e com elas desenvolveu seu sistema formado por 308 essências sutis, 40 florais em spray, glóbulos e além da linha cosmética. Os florais sutis são aqueles preparados pelos terapeutas durante a consulta e eles atuam na memória, trazendo a consciência de padrões comportamentais que precisam ser transmutados. Os compostos florais e glóbulos, que são encontrados em pontos de distribuição, eles dão suporte ao indivíduo durante o processo de tratamento terapêutico. A linha cosmética também tem a sua base nas ervas, plantas e flores medicinais, florais e óleos essenciais. Por isso pode ser usada como complemento dos florais compostos e sutis. Esse efeito potencializador entre as essências sutis, os florais compostos e a linha cosmética torna o tratamento com o sistema floral Joel Aleixo único e completo, pois o seu alcance é amplo e profundo. Os produtos Joel Aleixo sempre tiveram um propósito com a vida e com a cura, e são capazes de despertar nossas potencialidades e nos ajudar a reencontrar o bem-estar, o equilíbrio e o conforto diante de uma variedade de problemas. Desde os tempos mais remotos, as plantas já eram utilizadas por nossos ancestrais e sempre foram rodeadas de mistérios e poderes sobrenaturais, exatamente porque não eram tratadas como simples objetos de manipulação, mas como seres dotados de força e poder curativos, que estão além do entendimento humano. As plantas têm alma e sentimentos tão profundos quanto qualquer ser vivo neste planeta. Sua parte química serve como suporte para a cura dos males que estão sendo somatizados no corpo físico. Curar o sintoma de uma doença não é curar a doença, mas adiar ou transferir o mal para outro órgão ou para outro momento da vida. Entrar na causa é o que interessa. Resgatar a saúde do corpo e do espírito é a meta inerente a qualquer ser humano. No tratamento com o sistema floral Joel Aleixo, conseguimos alcançar a raiz dos problemas. Conseguimos alcançar também a causa da dor, curar o mal, seja ele de ordem física, mental, emocional ou energética. Como as essências florais atuam em todos os níveis, as alterações ocorrem no núcleo das células e as transformações começam a acontecer de dentro para fora. O processo de cura varia de acordo com a pessoa, dentro do limite físico, mental, emocional e energético que ela consegue suportar. O indivíduo em tratamento com o sistema floral Joel Aleixo vai despertando, como se fosse uma lagarta em pleno processo de transformação daquilo que realmente ela é, uma linda borboleta. E como todo processo de transformação, há momentos difíceis, momentos de decisão, momentos em que o indivíduo se percebe mais consciente, mais inteiro e completo e quer realmente resolver, solucionar e curar tudo aquilo que lhe afeta. O despertar da consciência é um processo sem volta. Uma vez que você inicia a jornada, não há como não ouvir, sentir, enxergar ou perceber o chamado da sua alma para expressar com liberdade a sua verdadeira essência divina e ser quem realmente você é. E quando mudamos, o mundo muda. Muitas coisas parecem não fazer sentido na nova vida que se inicia. Paradigmas são quebrados, crenças são abandonadas,
novas verdades são constituídas, o novo floresce, a vida renasce. É preciso iniciativa para começar algo novo, é preciso coragem para mudar, é preciso valentia para continuar no processo de mudança, e é preciso força para resistir às energias negativas que testarão a sua iniciativa, a sua coragem e a sua valentia. Mas pode ter certeza que o resultado será incrível, pois não há nada mais belo do que o despertar de uma nova alma. Você se sentiu curioso? Motivado? Desafiado a iniciar esta jornada? Para uma melhor compreensão de como funcionam os florais Joel Aleixo, é necessário voltar um pouquinho no tempo e falarmos sobre a alquimia. Simbolicamente, tudo que existe na natureza é composto por 3 substâncias: o sulfur, que dá contração, o sal, que dá estabilização, e o mercúrio, que traz expansão. Estes são os princípios básicos da alquimia. Se fizermos uma comparação de uma árvore comum, poderíamos dizer que a base da árvore, que são as raízes, elas correspondem ao sulfur, pois é a parte mais densa. O meio da árvore corresponde ao tronco, está ligado ao sal, que é a integração, da parte mais densa com a parte mais sutil. A parte superior da árvore, a copa, ela corresponde ao mercúrio, pois é a parte mais volátil. Nós também podemos traçar um paralelo das 3 substâncias com o comportamento do ser humano. O sulfur corresponde ao fazer. Ele está ligado à parte inferior, aos membros inferiores. O sal corresponde ao sentir. Está ligado ao tronco, ao meio do corpo. O mercúrio corresponde ao pensar, a parte superior, a cabeça. Temos também os 4 elementos da natureza: o fogo, a terra, a água e o ar, que dão movimento à matéria inerte. Os 4 elementos da natureza também se relacionam com as 3 substâncias através da sua natureza. O fogo, ele é quente, ele se relaciona com o sulfur. A terra é seca e também se relaciona com o sulfur. O ar é frio, ele se relaciona com o mercúrio. E a água é úmida, também se relaciona com o mercúrio. Os 4 elementos se relacionam com o sal. O sal no ser humano do sexo masculino representa a tendência quente e seca. E o sal no ser humano do sexo feminino é frio e úmido. Sendo assim, os 4 elementos representam na criatura humana. O fogo vai representar a vontade e a iniciativa. A terra vai representar a realização, a materialização. O ar são os pensamentos, os sonhos. E a água, os sentimentos. Portanto, podemos chamar essa estrutura de árvore da vida e concluir que ela é uma representação simbólica do ser humano, contendo as 3 substâncias e os 4 elementos. Lembrando que os florais Joel Aleixo são feitos com 99 plantas da Mata Atlântica e mais a combinação de pólen, própolis, geleia real, pedras preciosas. Desta combinação surgiram 308 essências sutis e essas essências são preparadas pelo terapeuta floral Joel Aleixo. Além disso, temos os 40 compostos florais em spray, glóbulos, além da linha cosmética. O ideal é que o tratamento seja feito através da combinação dos florais indicados pelo terapeuta, mais o uso dos florais compostos. E o terapeuta é ele quem aconselhará e escolherá os florais compostos de acordo com a necessidade do paciente, visando sempre potencializar o tratamento. Logo após o intervalo, nós falaremos sobre os compostos florais Joel Aleixo. Eu te convido a continuar na sintonia do programa Universo Holístico, aqui pela Rádio Transcendental.
Seguimos apresentando, pela Rádio Transcendental, programa Universo Holístico. Produção e apresentação: Sandra Costa, professora e terapeuta holística, do Zion Cursos e Terapias. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios. www.radiotranscendental.com.br. E voltamos a apresentar o programa Universo Holístico. Agradeço a sua audiência. O assunto de hoje são os florais Joel Aleixo. Falaremos agora sobre os compostos florais. Mencionarei cada um deles em ordem alfabética. O floral adaptação, ele é composto de flores balsâmicas que auxiliam no excesso ou na deficiência do elemento água. Ele ajuda em momentos de mudança, onde é necessário flexibilidade para se adaptar, em casos de estabilidade emocional ou rigidez emocional. O floral alegria, ele trabalha nos problemas respiratórios que refletem a dificuldade de se relacionar com a realidade. A alegria, ela expande os pulmões e os brônquios para que a energia vital e o ar circulem melhor. Este floral é indicado a combater a opressão, o medo. Ele faz com que o amor próprio e a autoconfiança renasçam, aumentando o contato com o mundo interior. Esse floral alegria, ele atua no chakra cardíaco e é indicado para asma, bronquite, tosse, pneumonia, falta de ar e é excelente para problemas depressivos. O floral alívio, ele combate os pensamentos de insegurança em relação aos processos de transformação que estão sendo conduzidos pelo desequilíbrio físico e por dores. Ele é indicado para dores em geral e tensões musculares. O floral bálsamo, ele acalma as emoções geradas pelas expectativas em relação a fatos, pessoas e situações futuras. Sua força balsâmica protege a memória de resíduos emocionais. Ele é indicado em casos de extremo nervosismo. Ele também tem uma ação regeneradora que ajuda a assimilar situações desgastantes, onde a pessoa passa a enfrentar o que precisa com mais tranquilidade. Ele também é indicado para azia, má digestão, úlcera, gastrite, refluxo, anorexia, dificuldade de assimilação alimentar. O floral calma, ele estimula a integração entre o consciente e o inconsciente. Ele desperta a capacidade de se autoconhecer e de estar mais atento à complexidade das suas experiências do cotidiano. Ele torna mais inteligente a percepção de si mesmo e combate a impaciência gerada pela mente em relação a desafios intelectuais. Ele acalma, diminui o ritmo corpóreo e as tensões, combate dores provocadas pelas tensões do dia a dia e ajuda a combater a insônia. O floral concentração, ele produz, informa que o cérebro produz bilhões de informações ao mesmo tempo. E muitas vezes nós temos uma dispersão mental que dificulta o trabalho, o estudo e a realização das coisas práticas. Então a concentração, ela nos auxilia a limpar da memória tudo aquilo que não nos interessa, qualquer informação que não seja o foco. Esse floral concentração, ele é extremamente indicado para estudantes, principalmente em fase de vestibular. Ele também ajuda a manter a objetividade e limpa da memória as informações que não são necessárias. Ele também é muito bom para problemas na coluna vertebral. O floral discernimento, ele é composto com flores tranquilizantes. Ele é excelente para momentos de dúvida, de hesitação, ou em casos de pensamentos e ideias fixas, onde a mente fique conturbada. Ele também é indicado para excesso ou deficiência do elemento ar. O floral energia, ele estimula a coragem e os desafios diante do marasmo e das situações que nos acovardam.
Ele também estimula a sexualidade e a vontade de se relacionar e ter prazer. Traz mais segurança aos movimentos impulsivos conscientes. Ele também é muito indicado para pessoas que estão com problemas na circulação dos meridianos, para despertar a sexualidade e aumentar um pouco a libido, e também traz consciência e segurança para momentos de mudança. E ele é contraindicado para pessoas hipertensas. O floral equilíbrio dos elementos, ele é indicado quando os 4 elementos da natureza estão em desequilíbrio. O floral equilíbrio feminino, ele ativa as forças femininas e regenera o ego, equilibrando o organismo. Ele também revigora os chakras e os corpos energéticos ligados ao feminino. Ele estimula os hormônios que dão sustentação aos nervos. Ele é excelente para TPM, para desequilíbrios físicos, para menopausa, para alterações hormonais que afetam a mulher ao longo da vida. Ele também auxilia no tratamento de miomas, cistos, distúrbios do aparelho reprodutor. O floral equilíbrio masculino, ele ativa as forças masculinas e regenera o ego, também equilibrando o organismo. Ele também revigora os chakras e os corpos energéticos ligados ao masculino. Ele auxilia no tratamento de distúrbios da próstata e da libido, estimula os hormônios que dão sustentação aos músculos e aos ossos e ativa as forças regeneradoras nas glândulas masculinas. O floral flor da vida, ele é um potente vitamínico e regenerador, indicado para casos graves de debilidade física e mental, pessoas que tenham problemas de doenças de degeneração mental, por exemplo, o Alzheimer. O floral fluidez, ele produz um forte estímulo do chakra laríngeo. Então, ele desobstrui os pensamentos e as ideias fixas obsessivas que interrompem o fluxo eletromagnético desta parte da aura. Quando a mente está cansada, ela não consegue se desligar. Daí as narinas são pressionadas, dificultando o fluxo de ar. Quando você se livra das ideias e das reflexões obsessivas, você respira melhor. O floral fluidez é indicado para casos de rinite e sinusite. O floral força, ele desperta as forças da iniciativa realizadora. Ele estimula a vontade de adquirir bens materiais, concluir projetos, concluir aquilo que você se propôs. Ele aumenta a capacidade de organização para simplificar os caminhos em direção às metas. Ele ajuda o despertar do andar da carruagem. Você vai ter força, literalmente, para conseguir concluir aquilo que você se propôs. Então, ele é indicado para aumentar o tônus muscular, fortalecer os nervos e serve como uma forte vitamina para o corpo e para a mente. O floral imunidade, ele traz segurança e equilíbrio em momentos de desestrutura orgânica e doença. Ele fortalece a nossa base, estimulando os arquétipos da regeneração e da retomada da vida. Então, ele é extremamente indicado em casos de queda de resistência, febres, infecções em geral, aumenta a resistência corpórea de uma maneira geral. O floral inquietação, ele traz uma sensação de plenitude e paz espiritual. Ele combate a dependência do outro e a necessidade de chamar a atenção com dramas e fantasias. Ele favorece o equilíbrio do sistema metabólico. Ele ajuda a controlar a ansiedade. Ele nos impele a encontrar paz e plenitude dentro de nós mesmos. Ele também é indicado para casos de diabetes e distúrbio do pâncreas. O floral inspiração, ele atua nos chakras da parte superior. Portanto, ele ajuda a promover a integração dos sistemas nervosos com o corpo. Ele é muito indicado para professores, para artistas, para estudiosos, sensitivos e pessoas que usam o intelecto e a criatividade no dia a dia. Ele também ajuda a organizar a mente e a discernir sobre a natureza dos pensamentos. O floral limpeza, ele faz uma limpeza do corpo e da aura. O floral limpeza, todos os florais limpeza, eu vou falar de cada um deles, eles atuam como se fosse uma vassoura, varrendo a sujeira que está no nosso corpo.
Então, no caso do limpeza, ele atua na parte do corpo e da aura. O limpeza física, ele é um floral específico para fazer uma limpeza no sistema físico. O limpeza sentimental, ele trabalha essa varredura do sistema emocional, acalmando e eliminando tudo aquilo que não serve mais. E o limpeza mental é um floral específico para limpar esse excesso de pensamentos que ficam atordoando a sua mente. O floral proteção, ele é um floral muito eficiente para as formas pensamentos, para os vícios em geral, para as drogas, para as bebidas. E ele também serve como um protetor espiritual, impedindo que as energias negativas influenciem ou provoquem mal-estar em ambientes onde há um grande acúmulo de pessoas, por exemplo. Ele também purifica a base de todos os chakras, eliminando cargas nocivas e restaurando o equilíbrio. Ele deve ser usado principalmente por terapeutas. O floral purificação, e também, assim como limpeza, nós temos vários tipos de purificação, ele funciona como se fosse o pano que a gente passa depois de varrer a casa, o pano úmido, para tirar aquele excesso de sujeirinha pequenininha que a vassoura não conseguiu fazer. Então, o floral purificação, ele faz uma asepsia mais profunda no corpo e na aura. O purificação física desintoxica o corpo físico e os intestinos. O purificação sentimental, ele desintoxica o sistema emocional e o sangue. E o purificação mental, ele desintoxica o sistema mental e as linfas. É muito interessante fazer um trabalho tomando o limpeza e o purificação, porque o limpeza vai varrer e o purificação vai passar um pano limpo e úmido para limpar, fazer asepsia nos seus vários níveis. O floral realização, ele é excelente vitamínico, ele desperta a iniciativa e a capacidade de realização, e ele é muito auxiliar na recuperação dos processos de estresse e também para acalmar a mente. O floral redução, ele é muito indicado para estimular o autocontrole e as mudanças de hábito, principalmente em relação à aparência física. Ele reduz a ansiedade e geralmente ele diminui aquela compulsão pela comida e colabora na remoção do excesso de gordura do corpo. Em alguns casos, ele também é muito bom para hipertensão e para retenção de líquidos, porque ele organiza as glândulas metabólicas responsáveis pela sensação de saciedade. O floral regeneração, ele possui um grande poder de contração e regeneração nos níveis áurico e físico. Ele atinge e movimenta as partes mais densas da memória. Então, o seu campo magnético estimula a base da memória, enraizando a pessoa e trazendo-a de volta para as suas raízes. Ele desperta o prazer interno pela vida e pela autorregeneração. Ele é excelente e muito indicado em pós-operatório, cicatrizações, regeneração de tecidos e órgãos. O floral sedimentação, ele é um floral muito indicado para a terceira idade, porque ele facilita o contato com as forças e as experiências espirituais adquiridas ao longo da experiência. Ele integra o movimento da aura com o corpo físico, despertando alegria e bem-estar. Ele também equilibra o sistema metabólico, ajudando o corpo a absorver e a reter nutrientes que são importantes, principalmente para a saúde do idoso. Ele também desperta a alegria e o bem-estar ao integrar esse lado físico e espiritual. O floral vontade, ele tem flores estimulantes, ele é excelente revigorante e energizante, também utilizado em casos de extrema euforia, para trazer equilíbrio. Ele também é utilizado em tratamentos de deficiência ou excesso do elemento fogo. Lembrando que os florais Joel Aleixo podem ser usados por crianças, adultos, idosos, gestantes, animais, ambientes. Porém, o terapeuta deve ser consultado para verificar as contraindicações e a maneira mais correta de se fazer o tratamento em cada caso. Bem, eu estou à sua disposição para esclarecer eventuais dúvidas, trocar ideias
ouvir o seu relato ou a sua sugestão. Caso tenha interesse em fazer uma sessão de atendimento terapêutico ou queira ainda ampliar ou aprofundar os seus conhecimentos, entre em contato. Nosso Facebook, Zion Cursos e Terapias. Nosso site, zioncursoseterapias.wix.com/Zion Cursos e Terapias. E o nosso e-mail, zioncursoseterapias@gmail.com. Lembrando que Zion é Z-Y-O-N. Desejo muita energia, paz e prosperidade para você. Nos encontraremos neste universo holístico na próxima quinta-feira, às 20 horas. Boa semana! Acabamos de apresentar, pela Rádio Transcendental, programa Universo Holístico. Produção e apresentação: Sandra Costa, professora e terapeuta holística, do Zion Cursos e Terapias. Rádio Transcendental, a mais holística das rádios. www.radiotranscendental.com.br